A maior feira de iniciação científica da América Latina tomou os pavilhões da FENAC dias 23, 24 e 25 de outubro. Mais de 3.000 jovens pesquisadores de todo o Brasil e de outros 21 países expuseram estudos em diferentes áreas de conhecimento durante a 33ª Mostra Internacional de Ciência e Tecnologia, a Mostratec, organizada pela Fundação Liberato. Diante a tantos trabalhos e pesquisas apresentados, também na área de saúde, comportamento, bem-estar e qualidade de vida, temas do nosso programa Vitalidade, resolvemos gravar 2 edições especiais direto da feira. Vamos prestigiar agora a explicação do aluno Danilo Monteiro Ribeiro, do Colégio Degraus de Jundiaí, São Paulo, sobre os efeitos sistêmicos e pulmonares da poluição atmosférica. Em primeiro lugar, o nosso trabalho ele tem relação com os efeitos sistêmicos e pulmonares da poluição atmosférica. Um dos objetivos do nosso trabalho é que, primeiramente, a população ela não apresenta nenhum tipo de ideal e que ela não entende o porquê que a poluição ambiental ela causa os danos na saúde. E justamente por causa disso, a população ela tem que entender justamente o porquê que causa os problemas de saúde. E é justamente esse o objetivo do trabalho, a gente encontrar um mecanismo de ação e um mecanismo de controle em que vai relacionar esses efeitos e esses problemas relacionados à saúde, tanto em questão cardiovascular, tanto imunológica, histológica e também em questão cardiovascular. Então, essa questão a gente vai avaliar essa relação da poluição atmosférica em relação aos danos em relação à saúde. Ou seja, a gente vai avaliar esse mecanismo de ação. Então, para a gente fazer essa questão dessa análise e dessa comparativa em relação ao ar limpo e o ar filtrado, para a gente conseguir observar se teve diferença em relação à questão histológica e também em relação sistêmica, a gente usou uma série de um delineamento experimental em que foi usado aproximadamente 40 camundongos. Entre esses camundongos, eles foram submetidos em 2 grupos diferentes, onde 20 deles eles foram utilizados no diesel, numa concentração de 600 microlitros por metro cúbico, e os outros 20 eles foram tratados no ar limpo, para que a gente conseguir observar essa alteração que teve e para a gente conseguir relacionar para ver se essa questão da poluição ambiental ela afeta definitivamente a questão da saúde. E após essa relação que a gente conseguiu fazer entre o diesel e entre o ar filtrado, a gente conseguiu chegar numa série de resultados, onde principalmente um dos mais significantes foi a questão dos cortes histológicos do pulmão dos animais, onde a gente conseguiu observar que teve um epitélio nervoso, principalmente em relação aos tratados com o diesel, o que mostra que esse epitélio nervoso foi em questão da poluição ambiental, porque essa poluição ambiental ela vai desregularizar a questão do controle da proliferação celular e também da apoptose, o que são 2 vertentes em que são as responsáveis e que são a resposta do porquê que houve a questão do aumento da celularidade. E além dessa questão do lavado que a gente fez também, que foi o lavado bronquialveolar, que também apresentou uma certa característica para o nosso trabalho, que conseguiu responder inúmeras perguntas que a gente fez durante o nosso trabalho, como por exemplo, que foi o nosso principal problema, que foi quais são as causas desse problema, dessa questão da poluição ambiental, visto que no dia seguinte que a gente tem altos picos de poluição ambiental, a gente tem no dia seguinte altas exposições, a gente tem uma taxa de mortalidade e também de morbidade muito grande. Também a taxa de internações em hospitais é muito grande também. Assim como diz no banner de vocês, então a poluição ambiental é uma questão de saúde pública, na tua opinião, causa diversas doenças para os cidadãos? Exatamente, a questão da poluição ambiental é um problema que atinge sim a saúde pública, porque atualmente, principalmente na região metropolitana de São Paulo, que é onde a gente realizou o estudo, a gente tem aproximadamente, em São Paulo mais especificamente, 11 bilhões de habitantes. E em São Paulo a gente tem uma frota veicular de 7 bilhões de carros, ou seja, é uma taxa muito alta, em que atinge sim a população, mas não somente em relação a São Paulo, a gente consegue observar isso em várias capitais. Então a gente consegue analisar essa questão como um problema de saúde, visto que a população, como já foi dito, ela tem a noção que a poluição faz mal, mas ela não tem a noção do porquê que faz mal realmente, quais são os agentes e quais são os componentes, ou seja, as partículas que vão fazer mal em relação à saúde. Então, justamente por causa disso que é um problema de saúde pública, por isso que afeta toda a população. É uma questão muito mundial e não somente global, mas questão de que afeta regiões, afeta locais muito específicos, como a gente trouxe primeiramente no Brasil, só que também pode afetar outros tipos de nações, como por exemplo os Estados Unidos, que tem uma grande taxa de emissão de poluentes, e outros tipos de países, como da Europa, por exemplo. Vocês chegaram a pesquisar quais são os principais poluentes da natureza?
Sim, exatamente. Dentre os principais poluentes estão, por exemplo, a porcentagem que a gente tem das emissões, onde a gente tem 97% das emissões do monóxido de carbono. A gente tem também 77% das emissões dos hidrocarbonetos. A gente também tem a partir de 82% das emissões do óxido de nitrogênio. A gente tem também a porcentagem que equivale a 40% de porcentagem de material particulado. E por fim, a gente tem uma porcentagem de 36% em relação às emissões dos óxidos de enxofre. Ou seja, são taxas muito altas em que estão relacionadas à questão de problemas de saúde, o que me surgiu o interesse de pesquisar sobre, visto que eu tenho essa preocupação em relação à saúde pública. E os principais problemas de saúde apresentados são em relação aos problemas respiratórios e cardiovasculares? Exatamente. Além da gente ter um problema em questão de respiratória, a gente também há alguns problemas que a gente foi analisado, por exemplo, em relação ao coração, em que esses poluentes eles podem ter relação à produção, a uma futura geração de um AVC nesses indivíduos, também de ataques cardíacos, mas como a senhora citou, sim, a gente tem uma questão do sistema respiratório, principalmente que esses poluentes eles vão afetar no desenvolvimento de algumas doenças, como a doença pulmonar obstrutiva crônica, que é quando a gente tem a obstrução das veias, das veias de respiração, o que vai impedir que a gente tenha uma respiração adequada. E além disso, a gente tem, por exemplo, o câncer de pulmão e algumas alterações sistêmicas que a gente conseguiu observar nos estudos. E vocês conseguem vislumbrar, por exemplo, alternativas para diminuir o índice de poluição do meio ambiente? Claramente, a gente consegue observar algumas alternativas que a gente consegue obter para a gente sucir essa questão dessas emissões. Por exemplo, a gente pode criar alguns tipos de políticas mais rigorosas em nosso país para que a gente consiga diminuir essas emissões das indústrias, visto que as indústrias que são as maiores responsáveis além dos carros. Então, essa questão, em virtude dos carros, a gente pode também relacionar na questão da utilização dos veículos públicos, para que a gente consiga diminuir a utilização dos veículos particulares e que a gente consiga utilizar a questão dos veículos públicos, como por exemplo os ônibus. Então, essas questões das criações de políticas e também da utilização de veículos públicos é uma das alternativas que a gente pode obter na diminuição dessas emissões, desses poluentes, que causa essa poluição e que causa esses danos na saúde. Acabamos de entender melhor os efeitos sistêmicos e pulmonares da poluição atmosférica, trabalho apresentado pelo aluno Danilo Monteiro Ribeiro, do Colégio Degraus, de Jundiaí, São Paulo. Vamos prestigiar agora o trabalho das alunas Júlia Oscar Destro e Vanessa Teixeira da Rosa, do Instituto Federal do Rio Grande do Sul, Campus Osório. Elas pesquisaram sobre a qualidade ambiental das areias da praia do litoral norte gaúcho. O nosso projeto ele se chama Qualidade Ambiental das Areias de Praia do Litoral Norte Gaúcho e nós demos início a ele porque vimos uma reportagem no Fantástico sobre a análise das praias brasileiras e estudos já comprovaram que 70% das praias foram consideradas impróprias para banho em 2018 e dessas 8 são no Rio Grande do Sul. Quais são as praias? As nossas praias de estudo são Atlântida Sul, que é onde eu moro, e Cidreira, que é onde eu moro. Bom, concluindo a fala da Júlia, tem um estudo que foi realizado em 1999, onde diz que o simples contato com as praias não consideradas balneáveis, que são impróprias para banho, isso pode gerar o contágio de doenças do gastrointestinal, como doenças de diarreia, vômito e doenças de pele, o simples contato com a areia. E ao realizarmos as análises aqui no nosso litoral, nessas praias, elas extrapolaram os limites estabelecidos pela Europa e pelo Rio de Janeiro. Porém, aqui no Sul não tem nenhuma regulamentação para as areias. Então, nós entramos em contato com a Prefeitura de Cidreira e apresentamos esse dado, a qual realizou a elaboração de um decreto referente a uma posterior regulamentação para as areias. A Praia de Cidreira vai ser a primeira do litoral norte gaúcho e do estado a criar uma regulamentação para as areias e um parâmetro. Nosso próximo passo é entrar em contato com a Prefeitura de Osório, que é responsável por Atlântida Sul, para que seja criada também uma regulamentação lá. E essa regulamentação, o que ela prevê? Ela vai prever um parâmetro quantitativo de quantas bactérias podem ter, bactérias específicas, coliformes fecais, que ele que acolhe, podem ter contidos em 100 gramas de areia para que esse ambiente seja considerado próprio para o contato humano.
e que tipo de ações podem ser realizadas para diminuir essa contaminação? Bom, primeiramente nós pensamos em entrar em contato com as prefeituras para que elas tomem medidas como o tratamento prévio do saneamento básico desses municípios, para que não chegue direto o esgoto não tratado nas praias. Também sejam instaladas mais lixeiras nas praias, placas de conscientização, para não levar animais na beira-mar. E também pensamos em fazer palestras nas escolas, desde os ensinos mais fundamentais até os mais adultos, para a conscientização dessa população. Bom, o que acontece? A areia se demonstrou ser um indicador de poluição passiva, ou seja, ela acumula os micro-organismos, prolifera micro-organismos patogênicos à saúde humana. E quando tu não tem uma regulamentação para as areias, tu está dando um risco potencial à saúde humana. E aqui no Brasil a gente tem pouco valorizado esse estudo. São poucos estudos realizados sobre essa área, sobre um parâmetro quantitativo para as areias. Então a gente salienta a importância da conscientização da população, do saneamento tratado. Inclusive a Organização Mundial revela que a cada R$1 gasto com saneamento básico são R$4 poupados com saúde, e também a instalação de lixeiras, como a Júlia falou, para conscientização de onde deve ser botado o lixo fora, porque lixo na beira das praias faz com que animais venham e contaminem a areia, e esse tipo de medidas profiláticas assim, para evitar que a areia fique mais contaminada do que ela já está. E vocês teriam algumas dicas para dar para a população, por exemplo, que vai curtir o veraneio agora nas nossas praias, ou mesmo em todo o Brasil, de como evitar ou amenizar possíveis contágios? Sim, não levar seus animais domésticos para a beira da praia, porque a maioria das pessoas não sabe, mas eles carregam doenças com eles, principalmente em suas fezes, não deixar que eles defequem nas praias. Não jogar lixo na beira da praia é uma das medidas que eu mais recomendo. E cuidar, assim, para se ver a contaminação na beira da praia, esgoto a céu aberto, comunicar às prefeituras e avisar, fazer denúncias sobre o risco potencial que isso pode causar. Informar a FEPAM também, porque isso acaba contaminando a água também. Eu gostaria de salientar que nosso litoral norte gaúcho, ele possui mar aberto, não é mar de Bahia. Então a contaminação, ela acaba sofrendo diluição. Já na areia, como é um meio que não ocorre a homogeneização constante, a contaminação ela fica acumulada e ela acaba sendo um risco muito maior para essas pessoas que acabam entrando em contato com esses micro-organismos patógenos. Como a população pode, então, prevenir algumas dessas doenças? Bom, prevenindo o contágio de doenças é sempre que chegar em casa da praia, lavar as mãos, não sentar direto na areia porque tu pode ter o contágio de fungos, evitar passar as mãos na boca quando tiver contato com a areia, porque assim tu acaba te contaminando, e tentar evitar que as crianças comam a areia também é um dos principais. O Vitalidade Especial Mostratec 2018 vai para um pequeno intervalo e voltamos já apresentando mais duas importantes pesquisas realizadas durante a Mostratec. Fique conosco. Se tem algo que precisamos ficar de olho, é na segurança das nossas crianças e adolescentes. Violência sexual, uso de álcool e drogas, trabalho infantil, situação de rua e desaparecimento de crianças são exemplos do que precisamos prevenir e denunciar. Disque 100 e denuncie qualquer violação dos direitos das crianças e adolescentes. Baixe também o aplicativo Proteja Brasil no seu celular. Respeitar, proteger, garantir. Todos juntos pelos direitos das crianças e adolescentes. No Brasil, cerca de 20% das mulheres agredidas fisicamente pelo marido ou companheiro permanecem em silêncio. O país é o 5º colocado em números de feminicídio. Fale agora ou podem te calar para sempre. Uma campanha da Procuradoria Especial da Mulher da Câmara de Novo Hamburgo pelo fim da violência doméstica. Denuncie ligando para 3594-0560 ou Disque 180. Apoio Movimento Eles por Elas de Solidariedade da ONU Mulheres pela Igualdade de Gênero. Realização Câmara Municipal de Novo Hamburgo.
Estamos de volta com a edição Vitalidade Especial Mostratec 2018. Você vai ver agora uma importante pesquisa realizada pelas jovens Vitória da Silva Panoso e Fernanda Noschank da Rocha Cousete, do Colégio Instituição Evangélica aqui de Novo Hamburgo. Elas desenvolveram o P-Bioderme, um plástico biodegradável feito à base de substâncias naturais cicatrizantes para o uso dermatológico em escoriações e lesões superficiais de pele. O nome do nosso projeto é P-Bioderme, um plástico biodegradável feito à base de substâncias naturais cicatrizantes para um uso dermatológico em alguns tipos de escoriações e lesões superficiais de pele. Então, o objetivo do nosso trabalho é desenvolver esse plástico biodegradável, que ele possa servir como um curativo, então, em esses tipos de escoriações e lesões superficiais. Ele também pode ser aplicado em alguns tipos de queimaduras leves e superficiais e também em lesões urticariformes, que é o inchaço da pele por reações alérgicas. Ele serviria, então, como uma alternativa ecológica para o uso do band-aid. Tudo começou por causa de um vídeo no YouTube que a gente viu sobre um adesivo que colava na geladeira, que ele era feito à base de vinagre, água, amido de batata e glicerina. E daí a gente pensou que a glicerina era um ótimo hidratante. E daí que a gente foi vendo que poderia fazer um plástico e a gente pensou principalmente em tatuagens. Mas depois a gente conversou com uma médica dermatologista e daí a gente foi abrir nosso campo de visão e viu que poderia servir para um curativo e que como o band-aid ele traz várias características maléficas ao meio ambiente, poderia ser uma alternativa ecológica. E vocês chegaram a construir esses, então, curativos? Conta para nós um pouquinho mais. Sim, então a gente fez várias testagens para conseguir chegar no nosso produto final. E então a gente tem aqui uma amostra de como seria o nosso plástico. Então, ele seria feito um pouco mais grosso, ele poderia ser aplicado na pele e após 10 ou 15 minutos, então os extratos seriam absorvidos pela pele, como está mostrando no papel. Igual que o papel, sim, ele é mais absorvente do que a pele. E que benefícios pode trazer, então, a curto e a longo prazo para quem optar trocar futuramente, né, esse curativo tradicional pelo que vocês estão planejando? Bom, a gente acredita também que ele sairia mais barato, como, por exemplo, uma caixa de band-aid de 40 unidades. Ele custa em média R$ 9 a R$ 6 e o nosso custaria R$ 2,60. A gente ainda não sabe bem como a gente produziria ele, mas no caso a gente está pesquisando agora e vendo algumas alternativas. A gente recebeu um prêmio da UBRA de incubação, então agora a gente vai conseguir dar continuidade para o nosso projeto, então fazendo esses pré-projetos de incubação. E é algo maravilhoso para o nosso projeto. Muitas descobertas científicas foram apresentadas na Mostratec 2018. A Câmara concedeu a honraria Cientista Jovem de Novo Hamburgo a 2 projetos elaborados por talentos da pesquisa hamburguense. Um dos projetos premiados foi o estudo da contaminação de águas provenientes de fontes alternativas por cepas de Escherichia coli. O trabalho foi desenvolvido pelas alunas Daniela Taídes e Jade Rafaela Graff, da Fundação Liberato Salzano Vieira da Cunha, aqui de Novo Hamburgo. O Legislativo deverá custear passagem mais hospedagem ou taxa de inscrição para uma feira nacional afiliada à Mostratec, o que proporcionará a participação das estudantes na feira Milset Brasil, que ocorrerá em Fortaleza de 28 a 31 de maio de 2019. Vamos conhecer melhor esse trabalho de destaque? O nosso projeto é o estudo da contaminação de águas provenientes de fontes alternativas por cepas de Escherichia coli. Basicamente, a gente analisou microbiologicamente a água proveniente de fontes alternativas da nossa região, na cidade de Novo Hamburgo, São Leopoldo e Campo Bom, pela presença da bactéria Escherichia coli, que ela é uma bactéria pertencente ao trato gastrointestinal dos animais, e o fato dela estar presente na água pode indicar que a água recebeu uma carga fecal que pode ocasionar riscos à saúde da população. Essa bactéria não pode estar presente na água e essa é uma análise que deveria ser realizada mensalmente, mas nós observamos que nos últimos anos ela não tem sido feita aqui na nossa região. E quais foram as fontes alternativas que vocês analisaram? Nós analisamos um poço artesiano e 10 bicas de uso comunitário. E quais os principais riscos que a comunidade está sujeita se elas procurarem, então, nesses tipos de consumo de água, nessas fontes alternativas? Bom, como é uma bactéria pertencente ao trato gastrointestinal dos animais,
isso pode indicar que a água recebeu uma carga fecal e isso pode causar desde infecção intestinais e problemas no intestino e que podem prejudicar a população. E poderia falar um pouquinho mais do projeto de vocês e também de como a população pode se proteger, se tem alguma fonte confiável ou melhor mesmo é a água da torneira ou a água mineral? Pelo nosso projeto, a gente analisou e descobriu que a maioria dessas fontes, ou seja, 73% delas estavam contaminadas. Independente de algumas delas não estarem, a gente recomenda que todo usuário dessa água ferva ela antes de usar, para garantir que não fique nenhum micro-organismo. Mas é muito mais confiável tu tomar água da torneira, que é tratado por uma empresa terceirizada como a Corsã ou a Comusa, e que vai ser mais garantido para eles, apesar do gosto do cloro, que está ali justamente para proteger a população dessas bactérias, desses micro-organismos. E vocês puderam concluir com a pesquisa de vocês que ainda em Novo Hamburgo muitas pessoas acabam recorrendo a essas fontes alternativas? Sim, como a gente coletou água 5 vezes em cada um desses lugares. Então a gente acabou visitando muito e conversando com as pessoas daquela região que utilizavam essa água. E a gente viu que elas usam muito justamente por preferirem a água e por acharem que essa água é mais saudável e de melhor qualidade do que a água da torneira. Mas na verdade a gente viu que não é assim e que mesmo que a população consuma aquela água, é necessário que ela ferva ela antes de consumir. E vocês podem mostrar para nós onde foi que vocês visitaram? Vocês têm mais ou menos mapeado na cidade para quem é aqui de Novo Hamburgo de repente reconhecer se recorre ou não a esse tipo de bica ou de poço artesiano? Sim, a gente tem algumas fotos das bicas. Essa bica aqui é pertencente a Novo Hamburgo, assim como a partir das 5 até a 10 também. E a gente também tem 2 mapas indicando a contaminação dessas fontes pelo tamanho da bolinha vermelha. Então, quanto maior o tamanho da bolinha, mais contaminado aquele local estava. E se ela está verde é porque não teve contaminação nos meses que a gente fez a pesquisa. E o fato de não ter no mês que vocês fizeram a pesquisa não quer dizer que ela está livre, teria que ser frequentemente analisada essa água? Sim, a gente avaliou também um pouco de como as condições climáticas interferiam nessa contaminação e a gente não conseguiu encontrar um padrão, mas a gente observou que isso acontece. Então a contaminação dessas águas varia muito com o solo onde ela se encontra e também a quantidade de chuvas durante a chuva e a temperatura durante o período que a gente fez a análise. Então só porque naquele momento não houve a contaminação não quer dizer que no período do verão ou agora não vai estar contaminado. Se vocês pudessem deixar alguma mensagem então para a população aqui de Novo Hamburgo e região sobre a qualidade da água e as conclusões do trabalho de vocês, quais seriam? Que não existe água 100% pura, assim, dessas questões de bicas e poços artesianos. É sempre recomendado que a água seja fervida para desmistificar um pouco dessa história que a água dessas fontes alternativas apresenta melhor qualidade do que a água tratada por uma empresa terceirizada, por exemplo. Então é necessário ter um cuidado em relação a isso. Acho que é isso, que as pessoas têm que não só acreditar que a água é limpa por ela estar límpida ou sem cheiro, que na verdade existem outros fatores como os micro-organismos que podem contaminar e que podem fazer muito mal para elas, então é necessário ter um cuidado um pouco maior e não só acreditar no que está sendo visto que a água está limpa e confiar um pouco na água da torneira também, porque apesar dela ter o gosto do cloro, o cloro está ali e foi tratado para que ela seja boa para a população consumir, então ela pode ser consumida sim, sem problema nenhum. Parabéns a todos os participantes desta grande feira. Esse foi o Vitalidade Especial Mostratec 2018, direto da maior feira de iniciação científica da América Latina, realizado dias 23, 24 e 25 de outubro na FENAC. Mais de 3.000 jovens pesquisadores de todo o Brasil e de outros 21 países expuseram estudos em diferentes áreas do conhecimento. Esse programa será reprisado pela TV Câmara Canal 16 da NET. Essa e outras edições do Vitalidade podem ser vistas no nosso canal do YouTube, youtube.com/TV Câmara NH. Em breve apresentaremos outro programa Vitalidade especial, com mais descobertas, pesquisas e grandes ideias dos nossos jovens brasileiros. Obrigada pela sua companhia.